Hoje nós estamos aqui em Itaúna, no Parque Ecológico Cordovil. Nós viemos visitar meu pai, que está um pouco adoentado. Trouxe minha mãe, que a gente quer contar um pouco da história dela, uma história marcante. E o que eu quero falar para vocês, que eu acho assim essencial, é porque a gente tem que pedir a Deus vida e saúde. Meu pai está em casa agora, não pôde vir passear aqui nesse lugar tão bonito com a gente, justamente porque a saúde mental não é legal, coitado, ele não dá conta, né? Que a gente possa aproveitar, que seja pousada, que seja chalé, que seja sítio, que seja parque ecológico, né? Faz parte, a gente tem que passear, arejar a cuca para não adoecer, né? A gente começa andando, falando por aqui, e depois a gente vai andando também para todo mundo conhecer o parque, vale a pena conhecer, muito bonito, né? Bom, a nossa intenção é continuar contando histórias, né? Isso. E a Sandra, minha sogra, e a gente vem falando com ela que ela tem uma história longa, não sabemos se vamos conseguir terminar por aqui, né? Mas vai ficar um gostinho de quero mais também, a gente pode complementar depois, porque a história dela é longa. Mas vale a pena ser dita, conhecida, para as pessoas também enxergar um outro lado, né? A superação, a resistência, a força, a garra da mulher, de cuidar dos filhos, Resiliência. né? Resiliência, guerreira, nunca desistiu, enfrentou vários problemas, mas vamos deixar ela contar essa história aí, isso é para ela contar, né? Então, tá com a palavra aí a minha sogra, a Sandra, né? A gente pode começar contando a história dela, assim, o início, sua fase de criança, de onde você veio, se é de Belo Horizonte, essas coisas básicas, né? Sim. Boa tarde para todo mundo que estiver assistindo a gente aí. É um prazer estar aqui em um lugar maravilhoso, onde a fauna e a flora aqui é exuberante. Muitas famílias visitando aqui, então dá até um estímulo de falar, né, da minha vida, que eu sou a filha mais velha de 5 filhas e um filho, um homem caçula, e dos quais 2 já faleceram. A minha irmã caçula das mulheres já faleceu, meu irmão, que era o único filho homem caçula, já faleceu, meu pai já faleceu, e eu tive uma infância assim, parto difícil, a minha mãe sofreu até eclâmpsia, e na adolescência, na puberdade, que o sol tá pegando a gente aqui. Na adolescência, na puberdade, devido ao parto que sofri muito traumático, né, de eclâmpsia, eu tive um problema de discitimia, que dava convulsões, e aí eu comecei a tratar e parei, porque deu na pituca de parar, porque eu falei... Você tinha quantos anos? Eu comecei a tratar dos 12 aos 16, só tratei 4 anos. Dos 12 a 16? E no mínimo eu teria que tratar no mínimo de 15 a 20 anos. E eu parei. Mas aí logo eu comecei a namorar, e por causa do namoro eu fiquei com vergonha de continuar tomando remédio controlado, e não quis tomar mais, casei muito jovem, com 18 anos. E teve causa lá naquela época, no passado? Você descobriu uma causa disso? Era o parto, né? O que eu parto. fui puxada de fósforos aqui, e aí apertou essa veia. Mas eu tinha que dar continuidade ao tratamento, não dei, mas depois não tive mais nada, porque a vida foi tocando e muitos problemas, eu casei muito jovem. Mãe da minha filha mais velha, Renatinha, né? Que é casada hoje com o meu genro Cláudio, que é um filho mais velho que eu tenho, porque entrou para a família, virou filho. A filha casa, o genro vira filho, o filho casa, a nora vira filha. E aí eu fui criando 5 filhos, sabe? Os 2 primeiros do primeiro marido, que tem problema de saúde, que hoje nós estamos visitando, e os 3 últimos do segundo marido, que já faleceu de infarto. Foram 5 filhos e eu fui, naquela época, chamava PAN, hoje é mãe solo. Criei 5 filhos trabalhando muito, dando murro em ponto de faca, pegando todo tipo de serviço. Se você puder imaginar, eu não tinha orgulho, eu pegava. Eu trabalhei em várias coisas e... Só, vamos voltar um pouquinho, só pra gente entender a história, parte da história. Olha só, a sua infância, né, você por ser a mais velha, né, a filha mais velha, quando criança, você teve uma infância normal, com crianças, brincando e tudo mais? Normal. Normal. Mas você, nessa infância, você chegava a ajudar o seu pai para fazer as coisas no trabalho? Como é que era isso? Ajudava muito, não demais. Eu, desde pequena, minha mãe me ensinou a lavar, passar, cozinhar, arrumar e cuidar dos irmãos. Ela foi trabalhar para ajudar o meu pai,
porque naquela época aquele monte de filho para sustentar, o salário do papai não dava. Aí ela chegou a trabalhar... Tudo em Belo Horizonte? Tudo em Belo Horizonte, porque eu nasci em Belo Horizonte, fomos criados em Belo Horizonte. Até construção, a senhora Não, meu pai construiu uma casa, né, no bairro São Bernardo, que na época a gente não podia pagar ajudante de pedreiro. Então meu pai pagava o pedreiro e nós éramos ajudantes de pedreiro. Eu com 8, 10 anos entrava no meio de uma cera de concreto, ali eu puxava com a enxada, misturava cimento com brito, areia, água, que chegava até no meio da canela e ficava tudo trincado depois. Porque fazendo aquele tipo de serviço com cimento, numa pele de uma criança, aquilo ressecava. E a gente tinha uma condição tão precária nessa ocasião, que nem creme depois, uma pomada para passar, tinha. A gente passava, era uma gordura de porco, que na época cozinhava com banha, aquelas coisas. E mesmo morando em Belo Horizonte, a nossa vida era uma vida assim, de muito luta, trabalho. Meu pai chegou a montar comércio. Fazia? Ah, meu pai foi motorista particular, meu pai foi comerciante, meu pai... Mas nessa época da infância que você ajudava ele a virar as maceiras? Ele era motorista particular de família de gente rica que tinha mansão na Pampulha, os donos da fábrica de cimento Cauê. Ganhava pouco então? Ganhava pouco, que o motorista, mesmo que ele fosse bem remunerado, 6 filhos para sustentar, 5 filhos e um filho e a esposa, o salário não dava. Sua mãe não trabalhava? A conta não fechava, a mamãe nessa época não trabalhava. Meu irmão era muito bebezinho, que era o caçula, que depois ela começou a trabalhar com 10 anos e eu passei a criar. O André passou a ser o meu primeiro filho, que era o meu irmão, o único irmão que eu tive, que faleceu de acidente de helicóptero há uns... Quantos anos tem? 27 anos tem, que ele morreu de acidente de helicóptero, era meu irmão caçula. E eu ajudava, meu pai chegou a botar um armarinho, eu fui criada atrás de balcão. Que faleceu. É isso mesmo. Então, já tem isso tudo? Tem, 7? por aí. E eu sei que tiveram uma mercearia lá no bairro Santa Cruz, lá do Ipiranga. Eu fui criada atrás de um balcão, aprendendo a receber clientela, oferecer as coisas, vender, botar troco. E eu era muito cobrada, porque eu era mais velha. Então, tudo que tinha que aprender para trabalho, eu fui colocada para aprender. É no comércio, é num serviço de casa, é lavar uma roupa, passar uma roupa, fazer comida, olhar meus irmãos. Então a minha vida foi assim, muito cobrada. E escola? Como é que você conciliava isso? Não, de manhã eu era a primeira a pular da cama, eu nunca precisava do despertador. Eu acordava antes de todo mundo. Quando minha mãe acordava, eu já estava vestida de uniforme. Ela falava, não, mas você já está pronta? Vai comprar o pão que o café eu já vou passar. Eu corria, comprava naquela época, era aqueles pão de 1 quilo, sabe, um pãozão assim, depois que virou bisnaga, mas era um pão largo e uma tabletinha de margarina Claibon que tinha que durar dias, aí só passava assim. E ali eu comia aquilo rápido, ia para a escola, voltava, tirava o uniforme, arrumava a cozinha e ia olhar o André, que era o caçula, eu com 10 anos. Estava me contando um dia tantos empregos que a senhora teve, eu falei, gente, eu não sabia que minha mãe começou a trabalhar tão cedo. Comecei muito cedo. Tão cedo e muitos empregos. E esses empregos quando solteira ou depois que casou? Porque você casou muito nova, né? Não, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Primeiro emprego, eu trabalhei em seção de embrulho de uma loja chamada Betina Modas, uma boutique no Espírito Santo, que a minha tia era vendedora lá. Tia Sueli falou, ó, dezembro está precisando de gente, porque vai dar muito serviço, então lá embrulha presente, precisar de alguém. Aí eu fui para Betina Modas trabalhar embrulhando presente. Estudava, ajudava em casa e trabalhava na Betina Aí Modas. nessa época, Betina Modas, eu trabalhava o dia todo e estudava à noite, passei para a noite. Com 14 anos então, já estudava à noite? Já estudava à noite, naquela época podia. Hoje talvez, acho que não pode, mas antigamente podia. Aí eu trabalhava de dia, de segunda a sábado, porque começa aquela, né, toda a vida foi de segunda a sábado. Depois da Betina Modas, eu fui trabalhar numa empresa de importação e exportação de peças pesadas para tratores, que lá mexia com a Cassex. E eu batia sinistro de seguro daquelas peças. Dali eu fui para uma companhia de seguro Aliança de Goiás, que eu também trabalhava batendo sinistro. Isso tudo eu aprendi com 14, 15, 16 anos. Eu já estava na datilografia, que meu pai pagou um curso de datilografia. Então você estava bem, com dinheiro, comprando roupinha, curtindo. Não. Como é que era essa história? Todo emprego que eu arrumava, eles me pagavam salário de aprendiz, menor aprendiz. E eles pagavam meio salário mínimo. Eu chegava em casa no final do mês com o salário, punha todo na mão do papai. Tá aqui, pai. Todo salário? Todo salário. Eu dava tudo, eu não ficava com nada. Aí ele só falava assim, eu vou separar o da passagem, todo dia eu te dou trocadinho pra você levar, pra você ir trabalhar e voltar. Eu sei que teve
Ele parou de fumar para poder estudar? Não, no período que ele parou de fumar foi quando eu entrei para o ensino quinta série, que eles falavam, hoje é tudo ensino fundamental, mas a quinta série era o ginásio. Aí ele falou, vou parar de fumar porque não conseguimos vaga para você em escola pública, porque na época as escolas só tinham até a quarta série, da quinta série em diante. Ou eu tinha que passar no concurso do Colégio Maco, ou do Colégio Municipal da Lagoinha, ou então do estadual que tem no Santo Antônio. Eu fazia a prova, não conseguia passar, gente, eu tinha dificuldade em matemática. Aí ele falava, você não passa em colégio público nenhum, minha filha, eu vou ter que pagar particular. Aí Ele te ajudava nas tarefas da escola? Conta aí se ele te ajudava. Para eu aprender a ler e escrever, eu apanhei muito. Eu tinha dificuldade, eu acho que é por causa da disritmia que eu tive do problema de parto, só que ele não entendia isso não. Ele falava, que letra é essa? E o A, e essa? B. B com A é o quê? Eu não sabia falar, e ele me batia muito, porque ele falava, você é burra, você não vai aprender nunca. Nossa, Deus, que dó. E batia, mais difícil, e batia assim na minha cabeça, você não vai aprender nunca, porque B com A é Bá. E B com U, eu falava, não sei, ele B com U é de burra. Ele não tinha paciência, coitado. Porque meu pai foi um menino criado na rua, né? Foi um menino que fugiu de casa porque apanhava muito da madrasta. Era filho de fazendeiro, aliás, neto de fazendeiro, filho de empresário e fugiu de casa, virou menino de rua. Então ele cresceu julgado, então ele não sabia ter paciência, ele não sabia ter tolerância, empatia. Isso nessa época não existia. Os pais eram rígidos, cobravam muito, eram rigorosos. Mas ele tinha amor, porque no dia que fazia comida, se o bife não desse para todo mundo, ele e minha mãe deixavam de comer para a gente comer o bife, que era pequenininho. Tinha um lado bom também, né? Então, se ele ganhava uma bala no serviço dele, ele levava para casa para dividir com os filhos todos. Ele, mas minha mãe não ganhava, mas os filhos comiam. Então, ele assim, muita coisa ele sacrificou. Só uma coisa que ele sacrificou, que eu acho que foi bênção na vida dele, foi quando eu entrei para a quinta série, ele parou de fumar. Foi a melhor coisa que ele fez. Na vida dele, foi parar de fumar. Porque depois, mais tarde, ele teve câncer, mas não foi por causa de cigarro. Foi de estômago, né? E já muitos anos depois, ele parou de fumar. Ele devia ter uns 30 e poucos anos, ele morreu com 70 e poucos anos. 76, eu me lembro. Bom, 76. Então, a partir dos 14, trabalhou na loja de roupas, depois de seguros. E vamos dar sequência, então. E depois? Depois, eu trabalhei na Casa das Nações. Rua dos Caetés, 410. Centro de Belo Horizonte. Belo Horizonte, centro de Belo Horizonte. O que você fazia lá? Vendedora. Só que os donos de lá, libaneses, né? Um sobrinho de um dos donos, um dia eu fui no depósito pegar os materiais, os produtos. A gente vira um pouquinho, Davi? Pode. Aí. Vocês querem ficar naquele pergolado ali? Vamos lá. Pode, você sabe. Pode? Vamos Então, vamos lá. O parque é tão bonito que a gente tem que desbravar. Tem que explorar tudo aqui. Opa, não pode cair. Se cair, fica feio. Olha que lindo, gente. Lindo, né? A todo lugar que você olha aqui tem beleza. Tem beleza. O verde aqui é um esplêndido. E Aí você foi trabalhar então? Na Casa das Nações como vendedora, eu tinha 16 anos, já namorava o pai da Renata, né, o Renato. Já com 16? Quantos anos você começou a namorar o Renato? Tinha 15. 15 anos. 15 anos, na escola, a gente estudava, se conheceu na escola. Começamos como amigo, quando menos eu estou, o Renato está me pedindo em namoro. E meu pai falou, só se ele vier aqui pedir você para namorar, do contrário, não autorizo. E no dia que ele chega para pedir para namorar, leva 2 amigos para me levar para uma festa. Meu pai soltou os cachorros. Que tá pensando que minha filha é o quê? Mal, nem te conheço. Você veio para pedir? Não, não vai não. Aí ele ficou sem graça, pediu licença, foi para a festa com os amigos e eu fiquei lá chorando porque ele foi para pedir para namorar e meu pai ficou chateado porque ele foi numa condição assim, para ele na cabeça dele aquilo era natural, porque naquela época os rapazes eram muito puros, eles não tinham malícia que hoje em dia a maioria dos rapazes tinha, ele achou aquilo natural. Mas aí eu namorei cedo, na Casa das Nações que eu estava falando, eu fui no depósito pegar uma mercadoria para um cliente, o sobrinho do dono da casa, que eu trabalhava, da Casa das Nações, solteiro, um moço alto, até muito simpático, tentou me agarrar, tentou me assediar. Ele tentou me segurar à força, me beijar à força, eu gritei, tampou minha boca, eu me desvencilhei dele, saí correndo e falei, não trabalho nunca mais aqui. E desci, fui lá no escritório onde fazia contratação, falei, estou pedindo demissão, estou indo embora agora. Eu tinha uns 4 meses só de casa. Falou o motivo? A moça perguntou o que foi, eu falei com ela, ela falou assim, nossa, meus patrões não podem nem saber disso.
Mas ela falou assim, se ele contar, eles não vão acreditar em você, eles vão acreditar nele, que é o sobrinho. Aí eu saí de lá, fui trabalhar na Zambon. Zambon Produtos Farmacêuticos. A matriz em São Paulo, mas a indústria era italiana. Meu gerente, seu Murilo. Eu era caracrachá, eu fazia tudo. Lá eu limpava a mesa, chão, varria, lavava banheiro, fazia serviço de banco. Naquela época a gente carregava muito dinheiro. Eu andava com uma pasta desse tamanho, ia no banco fazer depósito, outra hora ia no banco tirar dinheiro. Tudo era dinheiro. Era tudo em dinheiro, moeda viva. E eu andava com aquela pasta cheia de dinheiro embaixo do braço, olhando para um lado para o outro, morrendo de medo. Até perigoso, né? Com 16, 17 anos e aquela coisa toda. E ali eu fiquei, eu já sabia da datilografia, ali eu fazia fatura, fazia relatório, fazia recibo, todas as fichas de farmácia que os representantes farmacêuticos visitavam, eu tinha aquilo em controle e fichário por ordem alfabética de todas as farmácias de Belo Horizonte que os representantes visitavam. E com isso eu ganhava muita amostra de remédio, sabe? Lá em casa era uma farmacinha. Porque eu ganhava da Zambon e de todos os outros representantes que iam lá, que eram amigos, que faziam sempre reunião ao final de mês, eles iam lá, o seu Murilo pagava um salgadinho, e ali eu ganhava, de todos os laboratórios, eu ganhava amostra grátis. Na casa da minha mãe, era lotado de remédio. Quem chegava, olhava, vem cá, vocês são hipocondríacos, tanto de remédio, mas é porque eu ganhava. E colecionava aquele monte de remédio, mas tudo que precisava, achava ali. Dor de barriga, dor de cabeça, febre, tudo tinha na casa da minha mãe. E eu cresci com esse monte de remédio até sair da Zambon. Quando eu casei, e tive essa daqui. Mas para casar eu tive que sair da Zambon. Lá não aceitava mulher casada. Homem podia ser casado. Não. A dona Wanda era a secretária número 1 e eu era a 2, porque eu fazia de tudo. Dona Wanda era solteirona, foi minha madrinha de casamento. Ela já tinha quase 40 anos. E eu, quando eu falei, vou casar, eles falaram, sinto muito, mas você vai ter que sair. Aí me mandaram embora. Por quê? Será que é por alguns direitos trabalhistas, alguma coisa assim? Não, diz que naquela época, quando a mulher casava, ela engravidava e saía de licença, era prejuízo para a empresa. Então, eles não aceitavam a mulher casada, justamente por causa de gravidez. Naquela época, a gente não tinha muita proteção no emprego, não tinha muitos direitos trabalhistas, não. Tanto que o Vale Transporte naquela época não existia. Eu pagava a minha passagem para trabalhar do meu próprio salário. Não dava ticket de alimentação. Isso foi com o tempo, isso eu né? me lembro. Quando eu era office boy, eu me lembro disso. Não tinha. Não vai longe não, gente. Quando eu engravidei do Davi, eu também fui mandada embora. Porque ficou grávida. Porque eu fiquei grávida. A dona da escola falou comigo, mas você tinha falado que não ia arrumar filho tão cedo. Mas aconteceu. Aconteceu, o que eu posso fazer? Falei com ela. Não vai longe não, isso é recente, né? Uhum. Quando você voltou de licença, eles mandaram embora. Ele passou o período, eles mandaram embora. Passou 6 meses e me mandaram embora. Pois eu não cheguei nem a ter filho. Na medida que eu falei que ia casar, já fui dispensada, porque mulher casada aqui não trabalha. E aí foi, eu trabalhei muita coisa, gente. Nossa, eu já trabalhei, depois da Zambon, eu fui trabalhar... Mas você casou, teve a Renatinha. Aí eu fiquei um bom tempo por conta de filho, de Renata. Conta essa história aí do... Pessoal, estamos recomeçando aqui, porque nós tivemos que trocar de lugar, porque a gente estava próximo à rua, então estava passando carro fazendo muito barulho. Então vamos dar continuidade aqui, eu perguntei para a sogra, com relação ao casamento, né? Porque o casamento foi uma bênção na vida dela, que ela teve 2 filhos com o Renato, mas foi mais um episódio de superação na vida dela. Eu queria que ela contasse. Engravidou da Renatinha e a sequência. E eu grávida da Renata, me casei muito nova, né, com 18 anos, e o pai da Renata, que chama Renato, com 22. 2 meninos, inexperientes, imaturos, cheios de perspectivas, de sonhos, de planos. Mas a vida nos passou uma peça. Eu grávida da Renata de 6 meses e meio, uma noite a gente dormindo, eu acordei com o Renato, né? Ele tentando me matar com o travesseiro, sentado na minha barriga, me sufocando. Ele estava tendo a primeira crise dele de esquizofrenia, que até então nós desconhecíamos, ninguém sabia. Você estava grávida quantos meses? 6 meses e meio. E nisso, no eu assustar, a Renata estava na posição já de cabeça para baixo, ela virou e ficou sentada, a bolsa rompeu, eu entrei em trabalho de parto. Um parto difícil, normal,
mas ela foi puxada pelos pés, parto pélvico. Como ela era muito prematura, a minha sorte e a dela foi essa, que ela não quebrou nem o ossinho, nem o da clavícula na hora que ela foi puxada. Então ela nasceu inteirinha, porém muito pequenininha, cabia numa caixa de sapato, prematura. E começou meu calvário aí, a Renata pequena, o Renato com umas atitudes estranhas que fomos descobrir a esquizofrenia. E aí a gente cuidando da Renata. Mas logo cedo vocês já descobriram? Já teve esse diagnóstico? Não, levou um bom tempo porque ele não aceitava ir ao médico. Ele não aceitava de jeito nenhum. E a família lutando daqui e dali para conseguir levar. Até que um dia, com muito custo, o pai dele, mais a mãe dele, fizeram uma armação lá e convenceram ele de ir ao médico. Ele foi achando que é uma coisa, foi outra. E ele teve que ser internado no Galba Veloso. Por sinal, fugiu do Galba, conseguiu passar a perna em todo mundo. E olha que o pai dele, na época, era vivo, ficou de acompanhante com ele no Galba, não deu conta. Ele pulou o muro do Galba. E o que ele apresentava assim de sintomas? Que ele ficava agressivo? Ele não falava nada com nada? Como é que não falava era? nada com nada, coisa sem conexo, mania de perseguição, todo mundo queria matar ele. O chefe dele era desenhista, copista da Usiminas Mecânica, que era o Zimec. Trabalhava lá, ele cismou que o chefe dele não gostava dele, que estava perseguindo ele, e falava que tinha um gigante atrás dele com uma faca. E ele não dormia, não me deixava dormir, ele tinha visões, ele tinha... ouvia coisas, então ele ouvia coisas que ninguém ouvia, só ele. Ele via coisas que ninguém via, só ele. Realmente eram as alucinações de uma pessoa com esquizofrenia. E a gente não sabia o que se tratava, o que era, e tentava daqui e dali. Quando ele foi internado, que diagnosticou esquizofrenia, ele fugiu e... Internou por quê? Estava muito agressivo? Estava muito agressivo, quebrando tudo dentro de casa, não podia falar nada com ele, que ele falava que a gente queria matar ele, que a gente estava com demônio. E realmente ele ficava assim uma pessoa irreconhecível, né? Porque ele ficava transtornado. O transtorno, ele ficava ansioso, ele ficava desesperado, ele não parava dentro de casa. Um dia ele passou a mão nessa aqui petitinha, com 2 anos de idade, saiu, sumiu, ficou 2 dias na rua desaparecido, ninguém achava. Ele foi parar na casa da avó dele, lá no Horto Florestal, e andando com a menina pela rua fora a pé, igual andarilho. Eu lembro disso. Com muito custo achamos esses 2 e eu já estava desesperada. Eu já tinha procurado em clínica psiquiátrica, eu já tinha procurado em hospitais, em delegacia, em necrotério, eu já tinha ML todo lado, porque eu falei, eu não sei como que eu vou achar o Renato e a Renatinha. Ele falou comigo, vamos fugir? Eu falei, não, pai. Ele chamou para fugir. Vamos fugir. Vamos fugir. E aí foi aquela luta para conseguir internar o Renato. Até que a família aceitou que realmente ele precisava de ser internado, porque eles não acreditavam. As pessoas achavam, não, ele não tem nada de cabeça, o problema é só espiritual, a gente vai resolver isso aí, vamos levar no lugar aí e tal. E aí acabou que descobriu-se que o problema dele era uma esquizofrenia crônico e agudo. Por quê? Ele morava ali no Conjunto IAPI, em frente à Pedreira Padre Lopes, e ali era boca, né? E naquela época, a moda da época dos anos 70 era maconha. A maconha era uma forma dos universitários se rebelarem contra o sistema político da época, que era o regime militar. Então, o Renato foi viciado e se viciado por traficantes da Pedreira com 12 anos de idade. E dali ele começou a usar a maconha que os pais não sabiam, porque eles davam ele escondido. Quando eu comecei a namorar com ele... Isso foi de que idade a qual idade? Dos 12 aos 18, porque quando eu conheci ele eu tinha 16 e ele já tinha 20, dos 12 aos 20, porque ele já tinha acho que 20 anos. E eu tinha 16. E ele parou? Aí eu peguei ele fumando e falei para ele, olha, sei que você está usando, não é coisa boa, isso é maconha, não é? Ele falou, não, é porque uns amigos me deram, a turma lá do conjunto, lá do IAPI. Eu falei, não, eu não aceito namorar com maconheiro, se você for usar maconha, você escolhe uma maconha ou eu. Aí ele resolveu parar com a maconha e ficar comigo, mas o cérebro dele já estava atrapalhado. Já tinha uma predisposição familiar, né? Já tinha, porque o caso é hereditário, é uma coisa de avô dele, tia. Aí veio ele, e depois parece ser mais pessoas da família dele que desenvolveram ou apresentaram alguma coisa, algum sintoma parecido. E ele já tinha predisposição, ainda fez o uso numa época que ele estava em transição de menino para rapaz, na adolescência, aquela parte da puberdade.
Aí aquilo atrapalhou, o médico falou, o caso dele é crônico e agudo, não tem cura, ele é dependente de medicamento enquanto ele viver. E depois dessa primeira internação, ele melhorou ou teve mais crises? Tiveram mais crises? Não, ele vivia tendo, porque ele era internado, tratava, ficava bom, mas eles falavam, continua tomando remédio em casa. Chegava em casa, ele não aceitava. Não tomava. Ele rejeitava a medicação. Ele falou, não, que já ele tô falava? bom, já tô ótimo, olha, tô bem, volto a trabalhar, porque às vezes ele estava de licença, voltava pro trabalho. Eu volto a trabalhar, não preciso tomar. Eu falava, toma, Renato, preciso. Um dia eu fui insistir, ele ficou nervoso, pegou o prato, jogou o prato longe. Um dia ele pegou a panela, jogou na minha cara, eu abaixei, ela bateu na parede, voltou. Se pega no meu rosto, tinha me matado. muito difícil, Era uma né? panela daquelas de alumínio batido, deste tamanho, cheia de arroz quente. Ele pegou, pá! Eu abaixei e bateu na parede. Se pega em mim, tinha me matado. Porque ele não aceitava tomar remédio, a mãe dele ia lá me ajudar a medicá-lo, e a gente insistia, ele não aceitava. Um dia ele desapareceu, sozinho. Procuramos Renato. Eu trabalhava já na Sominas nessa época, e eu era operadora de telex, que na época existia lá o telex, não existia internet, não existia celular. Então a gente mandava mensagem para o mundo todo através da mensagem de telex. E eu estava trabalhando quando a menina que olhava a Renatinha ligou para mim, dona Sandra, ó, o Renato sumiu, saiu aqui, ninguém sabe. Nesse dia ele não foi com a Renata, ele foi sozinho. Nessa época a senhora estava na Sominas. Estava na Sominas. E Ele aí, já não trabalhava mais? ele já não trabalhava mais. Perdeu o emprego? Foi mandado embora? Foi mandado embora. A empresa, em vez de caminhá-lo para assistente social, para ele ser atendido, medicado, encostado, não mandou embora. E eu era muito nova, eu não tinha expediente, eu não sabia que eu podia recorrer, eles ter que readmitir para ele ser encostado e depois aposentado, porque ele tinha um bom salário. E ele ficou um bom tempo desempregado com esse problema do tratamento dele. E aí nós falamos, o Renato tem que aposentar, porque do jeito que está, aí o INSS alegou, tem que continuar pagando o INSS dele para ele poder aposentar, senão não vai poder aposentar não. E ele trabalhava de carteira assinada, contribuía com o INSS, eles não quiseram aposentar ele por invalidez, porque tinha que contribuir mais 3 anos. Mais 3 anos, o pai dele trabalhava na CEMIG, ganhava bem, pagou para ele esses 3 anos de INSS, sabe? Aí, com muito custo, a gente conseguiu aposentá-lo por invalidez, e ele sempre tendo crise, sempre internando, saindo, voltando, não quer remédio, volta a ter crise, tenta me matar e me bate e quebra a casa toda e não parava ninguém lá em casa das meninas que me ajudavam a olhar meus meninos. Nessa época você estava com quantos anos? Mais ou menos. Meus 22, 23 anos. Então já foi luta desde o início. Desde os 18 Desde a gravidez, anos. então, não parou mais. Não. Aí quando ele teve uma internação, que a medicação que deram para ele foi muito boa, eu estava com meus 24 anos e meio, aí ele saiu muito bem, estava tomando um remédio direitinho em casa, de repente falou, não preciso mais desse remédio, eu estou curado, parou. E a Renata pediu um irmão, eu quero um irmãozinho, eu quero um irmãozinho. Eu falei, ó, tá pedindo irmãozinho, vão dar para ela. Ele estava bem, trabalhando, que ele estava trabalhando na Uzimec, né? Não, nessa época ele trabalhou numa outra empresa. Ele trabalhava, não era mais na Uzimec, eu já tinha sido mandado embora. Ele trabalhava numa empresa, que eu não lembro mais o nome, mas era por lá de Matheus Leme. Ele ia e voltava todo dia, de Matheus Leme para casa. E ele estava indo bem, ganhando bem. Engravidei do Rafa. Foi ele saber que eu engravidei do Rafa, ele pirou. De novo, outra crise. Outra crise, eu não estava tomando mais remédio, que ele falou que eu precisava. Teve outra crise e essa empresa que eu não lembro o nome, não consigo lembrar o nome, mandou ele embora. Porque ele começou a faltar demais, a empresa não sabia que ele tinha problema. E ao invés também dessa empresa procurar saber, ligar para mim, perguntar. Não, mandou embora. E ele ficou desempregado. Ninguém quer problema. Não. E aí que ele foi aposentar. E quando ele trabalhava, ele tinha uma vida normal, ele tinha o dinheiro dele, gastava com ele. O que ele fazia com? Não, ele pegava, na época era talão de cheque, gente. O dinheiro era depositado no banco, ele pegava um talão de cheque, todo assinado em branco, punha na minha mão e falava assim, você é dona da casa, você administra, eu confio em você. Paga o que tiver que pagar, compra o que tiver que comprar. Ali a gente morava num apartamento, um kitnet, perto do Campo do Sete, na rua Córrego da Mata, aqui em Belo Horizonte. Ali eu pagava o condomínio, porque o apartamento era da minha sogra, da mãe dele. Eu pagava o condomínio, a luz e fazia a compra do mês, sabe? E a Renatinha, quem olhava ela para eu trabalhar era minha irmã, a Patrícia, que depois, anos depois, morreu de câncer. Né? Foi uma mãezona para você, né? Sogra, eu vou só fazer um adendo aqui, né?
nós falamos do casamento, infelizmente essa trajetória toda que não foi boa, mas o conhecer o Renato, os períodos fora de crise, então ele era um bom marido, ele era um Muito bom pai, bom um bom marido. amigo, isso Muito bom amigo, bom pai, companheiro, caseiro, não saía sem mim, não bebia, não fumava. Era um tipo de pai exemplar. Era um pai exemplar. Renato era um pai exemplar. Sabe? Era um herói para os meus filhos, porque um homem que não bebia, não fumava, trabalhador, não saía de casa se não fosse comigo e com a Renatinha para ir para o Parque Municipal para ela brincar. Sabe? Caseiro, uma pessoa simples, tudo que eu fazia ele comia, ele gostava da minha comida, ele falava, sua comida parece com a da minha mãe, temperinho bom, tudo que eu fazia ele comia, então quer dizer, não tivemos só momentos ruins não, tivemos momentos bons de alegria, que tem boas lembranças, que dá saudade, tivemos assim, momentos que quando eu volto atrás e lembro, bate até aquela dor no peito assim, que saudade, que tempo bom. o problema foi a doença. Foi a esquizofrenia que atrapalhou tudo. Então vamos pular então. A esquizofrenia é terrível, né? É uma doença que, Terrível. quando é olhada no início e tratada, ela ainda pode ser controlada e a pessoa poder voltar a trabalhar normalmente, estudar, ter filhos, casar. Mas no caso dele, como ele não aceitava ir ao E há médico, foi muito 50 anos difícil. atrás também? E há 50 anos atrás, foi aquela coisa assim tão difícil que quando ele chegou a receber tratamento, o médico falou, o caso dele é irreversível, ele é dependente de medicação enquanto ele viver e ele não vai ter condição de fazer mais nada, porque ele não dá conta. E até hoje, né? Até hoje ele não dá Ele conta. vive a poder de remédio. De remédio ele não dá conta de fazer nada, os remédios deixam ele sonolento, ele tem muito sono de dia e dorme pouco, pingado, não dorme bem à noite, fuma muito, porque daí pra cá ele passou a fumar, Ansiedade. por causa da ansiedade. A Renata conta que quando ela era pequena que tinha bicicleta, ganhou bicicleta, Ele que me ensinou a andar de bicicleta. mesmo doente Ele ensinou, comprou né? a bicicleta, ele falou assim, vamos dar uma bicicleta de presente para Renata? Vamos. Ela era pequenininha, nós compramos ela de rodinha, né? Vermelhinha da Caloi. Aí punha, ele que ensinou ela a andar de bicicleta, ele tirou as rodinhas para ela aprender a andar de bicicleta. Você tem essa memória bem nítida. Tem, ele Ele fala- correndo atrás de mim, segurando a bicicleta. Ele segurando, vai Renatinha, pedalando e sem saber que ele tinha tirado a rodinha. Aí ele soltava e ela continuava, ela aprendeu a andar de do bicicleta. circo, É. ficava brincando com as laranjas. Ele pegava as laranjas e ficava fazendo assim, Ele foi mais marabalismo. presente pra mim, né? Porque o Rafa, quando a gente separou, ele era muito pequenininho, tinha 3 anos. 2 anos e meio, quase 3. Bom, então ele melhorou, você engravidou do Rafa. Engravidei do Rafa, foi só engravidar do Rafa, ele piorou de Piorou. novo. Ele teve crise de novo. Internação. E aí nunca mais, só internação, sai, volta, sai, volta e não conseguia mais trabalhar. Agressivo, nervoso, Sumia. irritado, sumia. 2 vezes ele desapareceu, uma das vezes ele foi encontrado dormindo em cima de sepultura do Bonfim. Ele Sem roupa. Ele sumia de roupa, calçado, de tênis, e era encontrado só de Sem cueca. roupa. Só de cueca. Sem comer, sem beber, sem dormir, dormindo em cima de sepultura E no o pai cemitério. ficava dias rodando de carro atrás dele. E o Sr. João, coitado, ficava dias rodando, procurando ele, para ver se achava. Aquilo ia em todo. Ia em hospitais, ia no ML, ia no necrotério, ia em delegacia, porque às vezes podiam achar que ele estava importunando alguém, prendesse, né? Porque A gente estava de ficava cueca, com né? medo de judiar. Tinha medo de judiarem dele, porque ele não dava condição, não tinha. Ele não conseguia controlar. A coisa era tão grande, tão... E como é que você conciliava isso? O Renato doente, o seu trabalho, as 2 crianças agora, como é que conviveu com isso? Como é que você lidava com essa situação? Lidava com isso de que maneira? A sorte é que eu consegui, com meu chefe, trabalhar meu horário, e lá na Sominas mesmo. Eu fiquei 14 anos lá, entrei para lá com 24, saí de lá com 28 para 29 anos na Sominas. Eu fiquei um bom tempo lá, 14 Não, anos. você ficou com mais, não? Você Não. entrou com 24? 24 antes do Rafa. Com Quando o Rafa 14? nasceu, eu trabalhava lá. 28. Mais 14? Com 28. 28. Eu já estava com o Jacques, que o Jacques entrou na minha vida, eu tinha 26 para 27. Tinha acabado de separar do seu pai. Então, você separou do Renato qual idade? Uns 26 para 27. É porque já não conseguia mais lidar com isso. Dos 18 aos 26 anos eu penei muito. Foram 8 anos de tentativa de viver harmoniosamente e não dava. Por quê? Antes de sair eu dava ele um remédio na mão. Ele fingia que bebia, não bebia, cuspia o remédio. Eu ia trabalhar. E ele ficava em casa com as crianças, porque ele estava encostado, e com as mocinhas que trabalhavam lá em casa, que passavam lá em casa.
E esse período que ele dava crise, como que você lidava com isso? Você tinha medo dele, dessa agressividade? Você tinha medo dele te machucar? Ele já chegou a te agredir várias vezes, né? E como é que você ficava com isso? Você tinha esse medo ou não? Eu tinha medo dele me matar, porque ele tentava me matar. Ele vinha, tentava me esganar. Diversas vezes vizinho, eu morava no apartamento, ouvia os gritos dessa aqui: socorro, o papai tá matando mamãe. A dona Ida mesmo, o filho dela, Toninho, foram uma vez que arrombou a porta. Tiveram que arrombar a porta, que estava trancada, rebentou a porta para entrar pro Toninho tentar, que era o filho da dona Ida, ele era forte, tirar o Renato de cima de mim, que ele tentava me esganar. Dava um troço nele lá de repente. As crianças nunca foi agressivo? Não, mas comigo ele era. Mas me falaram assim, geralmente o esquizofrênico é agressivo com quem ele mais ama. Eu falei, não, então ele me ama demais. Mas ele era apaixonado com os filhos, ele era louco com essa menina aqui, a paixão da vida dele. Amava o Rafa, mas essa aqui, não sei se é porque era a primeira, era louco, maiorzinha, companheirinha dele. Então ele era louco com ela. Eu tinha medo dele me matar, porque ele tentou diversas vezes. Pegou faca, pegou tesoura, né? E como é que você desvencilhava disso? Tinha que fugir, correr, trancar as portas? Saía correndo, trancava as portas, passei a dormir na cama de casal com os 2 meninos pequenos, trancava de noite a porta com chave. Nossa. E ele dormia na cama da Renata, no quarto da Renata, porque o Rafa dormia no berço. E ele em crise a noite inteira? A noite toda andando dentro de casa, com porta aberta, e eu morava no térreo, janela aberta, ele fumando. E ele vocês já moravam aqui, lá no Ricão? Lá no Ricão, na Nova Gamileira. Vocês financiaram esse Pra quem não apartamento? conhece, esse Ricão é o quê? É o Conjunto Henrique Silva Araújo, na Nova Gamileira, perto do ML, atrás do Colégio Salesiano, perto da Cadepol. Aí vocês compraram, porque você morava no apartamento da sua sogra, né? Aí nós compramos. Compraram lá. Na época não era financiamento pela Caixa, não, era o BNH. Chamava BNH. Foi um financiamento pelo BNH. E a gente deu uma entradazinha que a gente conseguiu juntar, logo que casamos, juntamos um dinheirinho, demos uma entrada, que era uma poupancinha que eles falavam, e depois financiamos o resto. E ali a gente vivendo desse jeito, ele tentando me matar o tempo todo, correndo atrás de mim, os vizinhos entrando para tirar, e chama a polícia, e chama a ambulância, e chama parente. Nisso meus pais também compraram um apartamento nesse conjunto, morava lá perto, ficava sabendo, corria lá para ajudar, era de manhã, de tarde, de dia. Eu chegava no serviço sempre roxa. Não tinha SAMU? Não. Naquela época, né? Não tinha SAMU. Que socorro que aparecia lá? Era os vizinhos? Eram os vizinhos que... Aí ligava para a polícia vinha, pegava ele, levava e internava, porque a gente falava, ele é doente. Não é para prender, é para internar. Aí levava para o hospital psiquiátrico. Aí levava para o hospital psiquiátrico. Então já rodou vários hospitais? Já, nossa, Galba Veloso, André Luiz, tudo que você pensar ele foi colocado, sabe? E o pai dele, coitado, trabalhava pela CEMIG viajando, ficava às vezes um mês fora. Ele ia viajar, ficava com a cabeça a mil, porque naquela época não tinha celular. Tinha como fazer contato. Quando ele chegava, Renato estava internado, porque já tinha dado crise. Ele dava crise, assim, constantemente. Durante 8 anos de casado, o Renato deu, assim, umas 3 ou 4 crises por ano. Multiplica isso aí por 8. E eu falo que o meu pai... O quê? A senhora falou? De 3 a 4 crises por ano. Vivendo 8 anos casada, você multiplica isso por 8. Nossa. 4 vezes 8, 32, só pesado. Eu já participei de uma crise dele. Não, eu já passei até mais de uma mais pesada, não. A gente sabe o que é a pessoa agressiva nesse caso. Num caso de esquizofrenia, que é um problema, isso, né? que a pessoa ela não tem controle. Vez que ele foi internado, ele ficou nervoso comigo. Mas eu vejo claramente, apesar de tudo, eu vejo assim que Deus cuidou tanto dele, tanto, que ele foi cuidado, ele é cuidado até hoje. Muito bem cuidado. Né? E hoje, às vezes você vê as pessoas na rua, às vezes elas têm problema e as famílias não aguentam. Abandonam. E o Renato aqui mora com a irmã dele, porque o pai, antes de morrer, né, o pai dele morreu de câncer de pulmão também, de fumar, pediu a irmã dele, que é a única irmã que ele tem, por sinal me achará, a Sandra, cuida do Renato, que eu quero que você cuida dele. Ela pegou isso para si como missão, porque o pai pediu no leito de morte, já morrendo, e também, cuida dele. Né? E vocês estão sempre aqui, nunca. não deixa de vir, a gente está sempre vindo aqui, Seria cuidando. ótimo se ele aguentasse ficar aqui com a gente, né? Gente, agora mudando um pouquinho de assunto. Eu queria saber dela como é que era em Belo Horizonte no passado, nessa fase que ela estava contando aí mesmo, que ela era casada ou na infância, como é que era a cidade, o que ela fazia? Nossa. Tinha perigos? Podia andar livremente? A vantagem é que nessa época não tinha esse monte de estupro, de pedófilo, de assalto, não tinha. Você começou a trabalhar com 14, você tinha essa liberdade para andar na cidade? Tinha, eu trabalhava de dia, estudava à noite, gente. Chegava em casa meia-noite, lá no bairro São Bernardo, que o ônibus é de hora em hora.
Eu ficava no ponto do ônibus, meu ônibus era na Caetés, entre meio São Paulo e Rio de Janeiro, eu ficava ali esperando o ônibus. As coisas mudaram muito, né? Mudaram, naquela época não tinha essa violência toda que tem hoje. Naquela época não tinha esse assassinato, não tinha esse feminicídio que tem hoje. Naquela época as pessoas eram mais simples, mais humildes, mais puras, mais ingênuas, mais cheias de solidariedade. Não existia essa palavra de empatia, mas existia a palavra de simpatia. As pessoas eram simpáticas umas às outras. As pessoas se ajudavam. O vizinho batia na porta, vizinho, me dá uma caneca de açúcar. Tá aqui, vizinha. No outro dia, outro vizinho, dá uma canequinha aí, umas 2 de arroz. E era assim, era troca, gente, sabe? Eu brincava na rua com os meus amiguinhos, meus coleguinhas. Quando chovia, a gente tinha enxurrada, a gente fazia um cercado assim de areia com tijolo, fazia represinha e brincava ali na represinha de água de chuva. Fazia barquinho de papel e ficava ali. Quem que é o barquinho que vai durar mais tempo na água? Sexta-feira à noite, chegava todo mundo, os pais do trabalho, liberava a gente para brincar na porta de casa até meia-noite, rouba-bandeira, pique-esconde, boca de foro. A gente brincava e ria. Tinha liberdade, você era livre para ir e vir, você não tinha medo. A gente saía para comprar pão longe de casa e voltava tranquilo. Estudava longe a pé, atravessava dentro de uma fazenda para chegar na escola do bairro Santo Tomás. Eu saía de São Bernardo, atravessava a pé, aquele monte de menino. Só tinha um problema, o fazendeiro não gostava que passasse dentro da fazenda, porque assustava os animais dele. Aí o caseiro soltava uns cachorrão atrás da gente, o cachorro corria atrás da gente, a gente subia no pé de jatobá e ficava lá até o cachorro desistir pra gente descer. Tudo era festa, né? Era pé de pau doce e jatobá, a gente corria e escondia, pro cachorro não pegar a gente. Ficava lá em cima comendo jatobá, enquanto o cachorro distraía ele embora, a gente descia correndo e chegava na escola atrasado. Por que tá atrasado, professor? O cachorro correu atrás da gente. Mas que cachorro é esse? É o cachorro da fazenda, do fazendeiro, da fazenda no bairro Santo Tomás, que hoje nem existe mais. E nessa época tinha uniforme para ir para a escola? Tinha. O uniforme era uma saia azulada imprissada, com um peitoral assim, uma blusa branca de algodão, com escrito assim, uma tarjazinha, o nome da escola, e sapato preto, meia branca. Mas a gente não podia comprar sapato buzolim que a turma usava. Buzolim? Era sapato de couro, tipo boneca, bico redondinho. Eu ia com verlon, que era plástico. Um sapato parecendo de homem com cadastro, um verlon preto. Eu só conhecia a conga, da conga pra cá. Porque você é mais novo que eu. A senhora é de Mas que ano? eu nasci em 1956, dia 15 de julho. Vou fazer 69 anos daqui 2 meses, né, Tá Renatinho? muito nova. Tô um broto despencando. E na adolescência, o que vocês faziam? Hoje em dia, os meninos é TikTok, é rede social. Não, meu filho, na adolescência, as meninas tinham que aprender a lavar, passar, cozinhar, arrumar e ainda fazer trabalho de escola e para casa. A gente lia muito, porque ai de nós, porque a escola falava assim, vai ler Machado de Assis, José de Alencar, dava aquela lista. Na semana tinha que ler no mínimo 3 livros. Então a gente tinha que ajudar a mãe em casa, aprender a lavar, passar, cozinhar e olhar irmão, cuidar de casa, fazer trabalho de escola e ainda ler livro. A adolescência dela foi curta, porque 14 anos começou a trabalhar, né? Tinha televisão em casa? Nós tínhamos televisão. Casou Era muito preto e cedo. branco. Preto e branco. Era um caixotão desse tamanho, com um tubão assim, aquele tubo atrás assim. Válvula antiga. Era as válvulas, escrito Filco, de madeira, aquele caixotão, preto e branco. E telefone, tinha? Não, Aí nós tinha não que ir na tínhamos. casa do vizinho. Quando precisava, a gente procurava, era centro comercial, porque os vizinhos tinham Não tinha não, também, filho. não. Ninguém tinha que ir no comércio mais próprio, se dar uma emergência. Mas aí ele vinha a conta, cobrava, ó, sua ligação ficou em tanto, você tem que pagar. E nessa época existia cinema, alguma coisa, a senhora ia? Existia assistia? cinema, mas eu não podia. Eu lembro que eu fui uma vez, criança, assistir Marcelino Pão e Vinho, com a tia Lili, que é a irmã mais nova da mamãe, e depois assisti Julieta, Romeu e Julieta. Sabe, foi só essas 2 vezes que eu assisti cinema. Eu já estava com meus 14 para 15 anos. Eu fui com a tia Lili assistir. Tinha carro? Família tinha carro? A minha família não tinha carro ainda nessa ocasião, a gente andava muito, era de ônibus, sabe? Meus vizinhos, quase ninguém tinha carro, tinha carroça. Tinha um vizinho lá, que era da Assembleia de Deus, seu Natim, ele tinha uma carroça com cavalo, que ele fazia transporte para os outros de carroça, sabe? Eu preciso de levar uma geladeira ali, vai chamar seu Natim, leva na carroça. Então sua infância foi no bairro São Bernardo, em Belo Foi Horizonte. praticamente, porque eu nasci no bairro Santa Teresa, na Rua Mármore, mas logo meu pai mudou lá para o bairro Ipiranga, porque ele montou a mercearia lá. Tá na Rua Maura, com esquina de Patriarca e atrás a Dulce Maria.
Então, dali, de 1 ano e pouco de idade que eu saí da Rua Mar, até os 7 anos eu morei ali, no bairro Ipiranga. Aí dos 7 anos eu fui para São Bernardo, dos 7 aos 17 eu fiquei em São Bernardo. Então, tu conheceu o Renato lá no morando no São Bernardo? Morando em São Bernardo. E ele no IAPI? E ele no IAPI, porque a gente estudava numa escola particular perto do IAPI, na Avenida Antônio Carlos, do lado do Senai. IAPI que tem é um conjunto habitacional. o conjunto IAPI é um conjunto habitacional de pessoas, famílias, muita gente. Ali no bairro Lagoinha, perto do Hospital Municipal de Lombardi. Deve ter sido um dos primeiros conjuntos habitacionais em Belo Horizonte, assim. Não Eu sei, acho né? que foi, porque era muito antigo, o conjunto IAPI muito Bem antigo. né? Parece que Dona Terezinha comprou aquele ali, Renato era pequenininho. Renato era pequenininho quando eles foram para lá. Depois eles mudaram dali e foram para o conjunto Santos Dumont, né? Sim. Depois de Santos Dumont eles mudaram para o Ricão também. Pessoal, então vamos continuar. Trocamos de lugar mais uma vez, né? Para mostrar para vocês as paisagens e a gente vai também pegando, aproveitando a luz do sol. Bom, então nós vamos dar continuidade até a partir desse término com o Renato, que foi um trauma, né? Esse término que não teve mais jeito. Você ficou só e depois desse término com o Renato, ele foi morar com os pais, é isso mesmo, né? Foi. Com os avós da Renatinha. E você ficou com os 2 meninos e tocando a vida. Tocando a vida. E na época não existia divórcio, tinha desquite. Nós desquitamos, tudo legalizado, com advogado, na lei direitinho. Ele não queria de jeito nenhum, com muito custo, porque eu não estava dando mais conta de cuidar de 2 crianças, trabalhar fora e cuidar dele, doente. Então, praticamente, eu me separei porque eu precisava da ajuda dos pais dele. Aí, entreguei para os pais, eles continuaram cuidando dele. E eu fui tocar a vida, continuei trabalhando nas Sominas e cuidando dos 2 meninos, e tendo sempre uma mocinha lá, uma secretária do lar me ajudando, e peleja daqui, peleja dali. Financeiramente, só você? Era só eu, porque ele estava buscando aposentadoria ainda, o pai dele pagando o INSS dele para ele poder aposentar, que até então ele não tinha aposentado, e eu na luta. De repente eu conheci uma pessoa, um dia fomos num clube na Pampulha, chama Clube do Bosque, com a Renata e o Rafa pequenininho, e tinha uma criancinha afogando uma piscina lá. Era o Rodrigo, eu fui, ele era pequenininho, tinha uns 2 anos e meio, catei ele da piscina e comecei a procurar os pais, e xingando, né? Cadê os pais desse menino? Tem pai nem mãe não? Nisso aparece um homem lá, ai meu filho, falei, estava afogando, muito obrigado. E esse homem me viu, não largou mais do meu pé, né? Esse homem tinha bigode ou era sem bigode? Era com bigode, moreno e alto. Eu, quando eu conhecia, tinha bigode, né? Ele tinha bigode também. E aí não largou mais do meu pé. Esse homem, e eu tive uma enxaqueca terrível, porque a gente estava no sol, eu não podia ficar muito no sol. Comecei a sentir dor de cabeça, chamei os meninos, vambora, que eu tô passando mal. E nisso ele, tá precisando de ajuda? Que ele viu que eu estava passando mal, chamando os meninos. Falei, não, eu só tô com enxaqueca, muito sozinha, com 2 filhos pequenos, 2 crianças, nova, com meus 27 para 28 anos. Depois de ter salvado o filho dele? Depois de ter salvado, ele ficou se sentindo assim, grato porque eu fiz, vou pagar essa mulher de alguma forma, que é uma carona, não, muito obrigado, eu tenho que ir embora, que eu tô com muita dor de cabeça. Ele, não, eu vou te dar uma carona, pelo menos até no seu ponto. Falei, então tá, aceitei que eu tava muito mal de enxaqueca. Entramos pro carro dele, com a meninada toda, e você tá com dor de cabeça? Tô. Parou numa farmácia, foi lá, comprou a Neosaldina, trouxe a água com o comprimido e me deu. Aí onde você mora? Não, você pode me deixar no ponto que tá bom. Não, ele me levou em casa. Tanto insistiu, eu estava passando mal terrível, porque nessa época eu estava já com crise de enxaqueca direto. Nos meus 25 anos para cá foi só crise de enxaqueca. Também com muita luta. Aí me deixou em casa, descobriu meu endereço, né? Porque viu onde que eu morava. Ainda tinha da desritmia que eu não tratei, que eu fiquei com esse complexo de achar que os outros iam pensar que eu era doida, de eu estar tomando remédio para desritmia, que era um problema neurológico. Então, ele descobriu meu endereço. Mas aí, ele falou, vou na casa dela. Bateu um dia lá, não achou ninguém, porque os meninos estavam para a escola. Aí ele foi atrás de você, então? Foi. Depois? Aí, foi atrás de mim, porque ele viu onde que eu morava, ele me deu carona até em casa. Bateu, os meninos estavam no jardim, né, estudando, sei, Rafael. Aliás, você estava na escola, Rafael não estava no jardim, ainda não tinha escola para a idade dele. Estava com a menina que trabalhava lá em casa. Eu não lembro se nessa época era Marli, que estava com a gente. Acho que era Marli. Era Marli. A Marli falou, tá trabalhando, onde que ela trabalha? Na Sominas. O homem vai e descobre o endereço da Sominas. Eu saio do serviço, quem está lá na porta de carro parado esperando? Ele. Ele apareceu lá?
apareceu no serviço. E aquilo ele ficou 6 meses no meu pé, na minha cola, atrás de mim, eu fugindo dele, e fugindo dele. Até um dia ele falou assim, você não vai aceitar uma carona minha em casa, você tem medo de mim? Eu não vou fazer nada com você, eu não sou nenhum. E ele ia direto lá? Todo dia na porta do Todo dia? Todos os dias. 6 meses? 6 meses. Minhas colegas falam, Sandra, pelo amor de Deus, esse homem está apaixonado, ele está louco, esse homem vai casar com você. Puxa vida. 6 meses. E eu fugindo dele, teve um dia que eu vi lá na porta, tá lá na porta, eu falei, ai, eu fui atrás do colega, me tampa, e fui até na pontinha, que era na Inconfidente 1001, entre Meia Lagoas e Pernambuco. Isso daí a senhora tinha conhecido ele só uma vez, que foi essa vez do clube, depois ele descobriu e começou... Ele descobriu o meu endereço de casa. Foi lá em casa, eu não estava, porque eu estava trabalhando. Fala que pegou, venceu pelo cansaço. Venceu pelo cansaço. Ele pegou o nome da empresa que eu trabalhava com a menina que cuidava de vocês. Aí descobriu, né? Porque na época existia catálogo de telefone. Procurou a Sominas, catálogo de telefone, ó, o endereço, Confidente 1001. A porta. Todo dia. 6 meses. Quando era 6 meses e alguns dias, eu descendo a escada, ele para na hora na porta, te peguei. No pulo. Aí eu, meu Deus, e os colegas tudo rindo, né? Sandra, que você fugiu do homem, ele te achou. Aí eu falei, e ele tava com um buquê de flores. Nossa. Ele era romântico? Muito, até ganhar presa. Aí ele e tinha, nessa época, um japonês da Nippon Steel Corporation, que era uma empresa que prestava serviço de auditoria dentro da Somina, que insistiu para jantar de velas com ele, que o apelido dele era Cebolinha, porque o cabelo dele era em pezinho aqui assim. E eu fugia dele, porque os colegas ficavam rindo, falavam, é o Cebolinha. E eu fugia do japonês dentro das Sominas e eu fugia do Renato na rua. Do Jacques na rua. Até que esse dia ele estava com flores, eu falei, me dá o prazer de te levar em casa, eu posso? Falei, uma carona só? Isso aqui é pra você. Eu falei, então desandou o caldo, porque me dá carona me dando flores, tá com intenção de outras coisas. E você, 28 anos já? Eu nova, separada, desquitada, com um ano já de desquitada. Essa daqui... 8 anos. Com 8 anos de idade, o outro com 2, e eu, uma carência tremenda, e lutando sozinha daqui e dali. Era mãe na época, hoje é mãe solo, né, que eles falam. E até que um dia ele me deu um beijo e falou assim, eu quero casar com você. E aí foi aquela... Nossa, você foi direto. Foi. Queria casar. Queria casar. Não, ele falou que ia casar. A vida inteira prometeu casamento e nunca casou. Nunca saiu, né, mãe? Nunca saiu o casamento. Até que quando eu assustei, ele já estava levando a roupa dele lá para casa. Levou escova de dente, levou chinelo, cueca, foi levando as coisas. Quando eu assustei, ele já estava plantado lá. Isso você morava lá no Gamileira? Lá na Gamileira. De repente eu me descubro grávida do Jonathan. Meu pai e minha mãe, quando descobrem, viraram aquele auê. Nisso, eu já tinha vendido meu apartamento para comprar um lote lá pro lado da Baleia, que ele disse que a gente ia construir uma casa lá. E aí eu fiquei sem casa para morar do dia para a noite, fui pro apartamento dos meus pais. Aí lá que eu descobri que eu estava grávida. Pra quê? Papai quase matou, né? Papai mais mamãe, mas falou na minha cabeça até babar. Não aceitava de jeito nenhum essa situação. E aí ele me catou com a Renata e o Rafael me levou para casa do Zezinho, lembra? Lembro. Ficamos na casa do Zezinho uma semana. Por que seus pais não aceitaram essa história? Porque ele, além de não me assumir assim direito, ele era casado, escondeu isso de mim. E eu não sabia. Eu era uma otária na época, não existia internet, não existia Twitter, não existia Facebook, não existia Instagram, não existia nada. Eu acreditei que ele era separado, porque ele me levou, ele tinha uma loja, casa de autopeças, ele me levou lá e me mostrou as roupas dele num quartinho, falou, eu moro aqui, eu sou separado, estou divorciando, eu moro nesse quartinho aqui. E realmente estava aquele monte de roupa, tênis, meia, tudo ali. Eu acreditei, eu falei, gente, coitado, tá separado, morando no fundo da loja dele, que depois virou também uma oficina, mais para frente, lá na frente virou uma oficina mecânica. Então, a partir daí então, você levou ele para sua casa, ele foi para sua casa? Sim. E aí quando... Até você vendeu o apartamento, você foi para casa dos seus pais? E ele ficou na oficina. E sempre que ele me pegava no serviço, passava antes da oficina e falava aqui, ó, eu sempre morei aqui porque eu sou separada há anos, porque a mulher não cuida da casa, não cuida dos filhos, não cuida de mim, ela é desleixada. E o apartamento foi vendido para comprar o lote? Foi vendido para comprar o lote. Essa era a intenção, comprar o lote para vocês dois construírem uma casa, sim, uma nova família. Isso.
Entendi. Só que esse dinheiro depois desviou, tomou outro rumo. Mas não tem nada a ver com ele. Não, né? não. Nada a ver com ele. Não, aí já passou para emprestei para um cunhado. Esse cunhado, durante o período que ficou emprestado, ele me dava sempre satisfação. Quando terminou o prazo do empréstimo, ele me ligou, perguntou se eu podia emprestar para o meu pai, que meu pai estava precisando do dinheiro. E passou para o meu Então pai. você não comprou o lote? Por Não. que não comprou o lote? Porque eu emprestei o dinheiro para o meu pai e meu pai não teve condição de me pagar. Mas você não vendeu lá para comprar o lote? Sim, mas não Aí comprei. passou o dinheiro para o seu cunhado. Emprestei para o meu cunhado. O cunhado pegando o dinheiro te atrapalhou a comprar o lote? Atrapalhou porque no eu sair do apartamento para vender o apartamento, eu fui para aluguel. Entendi. Ficou com... Mas já tinha a perspectiva de comprar o lote? Sim, tinha planos, projetos de comprar um lote, que ia ser lá na Baleia. Só que esse loteamento nunca que saía e o dinheiro parado no banco. E nós esperando loteamento. Quem falou, vai ter um loteamento. Ele ouviu falar que ia ter um loteamento e não teve na época. Acabou que não teve. E aí ele falou, e agora? Nós não temos mais aonde comprar, o dinheiro está parado. Vamos olhar outros lugares. Aí começamos a procurar outros lugares. Para morar de aluguel. De aluguel. Aí fomos morar de aluguel. Até comprar um outro lote. Até achar um outro lote que a gente continuou procurando. Paramos, não. Mas nesse inteirinho, o cunhado pegou o dinheiro emprestado e depois passou para o meu pai. Que nunca te pagou. Que meu pai depois teve câncer, não teve condição de me pagar e eu perdi esse dinheiro. Que esse dinheiro era do apartamento seu e do Rafael. E aí eu mais já procuramos, até achar hoje o lote onde eu moro. Compramos, pagamos de meia. Ele pagou metade ou metade, na mão daquela mulher. Sim. Que nos vendeu o lote. Tudo, inclusive a construção. Eu lembro que a senhora ajudou em tudo. Lá ali, e tem muito dinheiro também de filho ali, né? Tem dinheiro seu, tem dinheiro do Cláudio, tem dinheiro do Rafael, dinheiro do Laio, dinheiro do Jonathan, dinheiro de Jean. Tem dinheiro da família toda minha, dos meus filhos, genros e filhas. Esse período do aluguel, a senhora também engravidou da Jéssica. Engravidei do Jonathan. Depois da Jéssica. Ah, não, eu já estava grávida do Jonathan. Aí foi da Jéssica. O Jonathan nasceu, você não tinha comprado o lote ainda. Tava morando de Pagava aluguel. Aluguel, tá. Aí da Jéssica, gravidez da Jéssica, nós compramos o lote e começamos a construir, mas construímos só uma garagem e mudamos para dentro da garagem. Para sair do aluguel. Porque ele falou, saindo do aluguel, mora na garagem, com o dinheiro vai sobrar para construir em cima. E esse período então, aí vocês moravam juntos? Sim. No aluguel e depois na casa? Na casa. Vocês E construíram eu trabalhava juntos. na Sominas. Até que entrou o Fernando Collor de Mello como presidente da República, falou, vamos privatizar. Privatizou a Sominas, acabou a Sominas em Belo Horizonte, foi tudo para o branco, ele não deixou eu ir, eu saí da empresa. E fiquei em casa. E quando eu saí, no mesmo outro mês, eu engravidei do Leon. Engravidei do Leon, e aí eu não arrumava mais emprego. Como é que eu arrumava emprego grávida? Sim. Não tinha como arrumar emprego grávida. Quem vai dar emprego para uma mulher grávida? Já dificultou. E ele lá com a lojinha dele virou depois uma oficina, que ele comprou uma outra loja que eu ajudei a pagar, porque logo em seguida a Sudecap foi fazer uma canalização de esgoto e de água pluvial na porta da oficina ali no outro, na Silviano Brandão. Não entrava carro na oficina dele, eu ajudei a pagar aquela loja. Porque ele falava assim, poxa, esse mês entrou um carro, porque não tem como entrar. Buraco de um lado, buraco do outro. Aí ele falou assim, eu não sei como é que eu vou pagar, eu vou perder aquelas lojas que eu comprei, eram 4 lojas. Nessa época a senhora estava na Sominas ainda? Estava na Sominas ainda. Aí não tinha engravidado do Lai, né? Só tinha o Jonathan e a Jéssica. Aí eu engravidei do Lai depois que saí da Sominas. Aí ele comprou 2 lojas de frente para Silviano Brandão, que dava de fundo com a Pouso Alegre. Eram 4 lojas, 2 para Silviano Brandão, 2 para... Eu ajudava a pagar, porque ele falou, esse mês não entrou ninguém na oficina. A oficina era embaixo e o fundo, ele alugava. Ele fechou o fundo, alugava as 2 lojas do fundo. E as 2 da frente era oficina. Exatamente as 2 da frente é onde fez a obra da Sudecap, não entrava carro na oficina. Não tinha como entrar. E nessa fase vocês viviam bem então? Era tranquilo? Como é que era? Era mais ou menos, porque a ex-mulher dele, que até então ele ainda não tinha decidido uma separação legalizada, era só separação de corpos, vivia na minha porta, brigando, xingando, me ameaçando, me humilhando, me ofendendo.
E eu passando aquela humilhação toda com os vizinhos, falava para ele, dá um jeito na sua vida, vai embora, vai viver com a sua mulher. Ou você vive com ela e me deixa em paz, ou você divorcia dela, regulariza a sua vida assim que não dá. Ele falava assim, se você me mandar embora, não vai ser nem você nem ela, porque se eu não ficar com você, com ela também eu não fico, porque eu não gosto dela. Eu casei sem amor. Mas ele morava com você. Ele morava comigo, sabe? Nisso ele já morava comigo. Nós construímos juntos ali aquela garagem, né? Que hoje é garagem, mas foi minha casa um bom tempo, aquela garagem. E fomos construindo em cima aos poucos, devagar. Levantou parede, bateu laje, mas mudamos para casa em cima. Parede sem bocar, piso grosso e sem janela e sem porta. E fomos vivendo ali. Luta, né? Foi muita luta, 5, muita então. dificuldades. Renata, Aí, Rafael, Jonathan, Jéssica e Lai. 5 filhos. Filhos 5 moraram filhos. lá. Moramos ali. Onde é Lá que engatinhava no chão igual esse aqui, piso grosso. O joelhinho dele ficava todo arranhadinho, as calças dele puía tudo. Eu vivia fazendo remendo, cochoado, para não machucar o joelhinho dele. Lembra, Natinha? Lembro. Dele pequenininho engateando piso assim dentro de casa, Nossa, piso gente, grosso. cuidado com ele, não era fácil não. A gente passou muita luta. E aí fomos vivendo assim, até que um dia eu descobri que o Jacques estava pulando cerca, né? Aí a gente separou, ficamos 15 anos separados e eu acabei de criar os filhos sozinha. Quando ele voltou para casa, já estava todo mundo adulto. O caçula, que era o Lai, estava com 18 anos. Renata casada, Rafael já não vivia mais comigo, porque ele já estava com a Viviane e o Bernardo. Jéssica casada, Jonathan casado. Só o Leão solteiro dentro de casa. Então, olha, o Renato ficou doente, não pagou pensão para os meninos. Eu ficava com dó, porque ele ganhava pouco, ele aposentou com salário mínimo, então eu não tinha coragem de pedir pensão. Você ficou quanto tempo separado do Jacques, então? 15 anos. Esses 15 anos que vocês ficaram separados também, o Jacques nunca pagou pensão. Também não pagava, Tudo não. você. Mas eu pedi, ele falava, não tem condição, e eu sozinha, arcando tudo sozinha. Criando Aí você já não filho tinha mais sozinha. assumindo, aí Não. como é que você fez? Não, eu arrumei vários empregos. Eu trabalhei como assessora parlamentar de vereador de Contagem, trabalhei no Conselho Tutelar de Contagem, trabalhei em pet shop como tosadora, que eu fiz curso de tosadora e banhista, trabalhei na cantina da escola lá perto de casa, que era pela Caixa Escolar. Trabalhou na Multicanal. Trabalhei na Multicanal como atendente. Trabalhei na Oi. Na retenção da Oi no call center. Arrumou emprego pra mim. Arrumei emprego pra ela. E o que mais que eu trabalhei? Eu trabalhei... Depois, no último emprego meu foi MGS, na cidade administrativa. Hoje a senhora é aposentada, graças a Deus. Eu aposentei com 60 anos e continuei trabalhando até os 63. Jacques já tinha voltado lá para casa, porque depois de 15 anos separados, ele pediu para voltar. 15 anos separados. Vocês viveram esse período juntos, separaram, ficou 15 anos separados, aí ele pede para voltar. Mas ele pediu para voltar, eu aceitei, ele estava doente, precisando de ajuda. Os meninos, os rapazes lá de casa, que filhos dele ficavam com dó, a mãe aceita, ele precisa de ajuda, ele quer reparar o erro dele, ele quer recomeçar tudo de novo. Essa parte eu já vivenciei, né? Porque ele também veio nos pedir ajuda, né? Eu quero voltar, eu quero reconquistar meus filhos, eu quero reconquistar a Sandra, eu quero dar para eles tudo aquilo que eu não dei um dia. Me ajuda a voltar, Cláudia. Essa parte eu já participei, que ele veio atrás de mim da Renatinha pedir ajuda para voltar. Né? Começou até bem, né? Tava bem, os 3 primeiros anos que ele voltou lá para casa, ele engordou porque ele comia bem, eu fazia almoço, janta, lavava a roupa dele, cuidava dele. Ainda falei para ele, você tá numa experiência, durante 3 anos nós vamos ficar aqui vivendo o primeiro ano como irmãos, depois os outros anos como marido e mulher, mas se nesse período você pisar na bola, acabou. Ele, não, eu vou fazer tudo para dar certo. Primeiro ano nós estávamos vendo igual 2 irmãos. Mas depois o recomeço foi bom? Aí ele voltou uma maravilha, muito bonzinho, me dando as coisas, né? Falando em casar, me dando presente, levando as coisas para casa. E, que doce que você gosta que eu vou comprar para você. Porque esse período eu já estava casada, né? Você já estava casada. Não, Cláudia, ele falava assim, o que você quer comer? Fala uma coisa diferente que eu compro para você. Pode falar. Eu falava, não, Renato, qualquer coisa que você... Jackson, qualquer coisa que você tá bom pra mim... Não, mas você tem que falar uma coisa que você mais gosta. Aí ele tentava adivinhar, porque eu como de tudo, né? Aí ele falava, já sei, você gosta muito disso. Comprava as coisas pra fazer estrogonofe, comprava as coisas pra fazer quiabo com angu, com costelinha que eu gosto, comprava coisa para fazer empadão. Ele ficava doido para adivinhar os meus pensamentos, porque eu falava, não vou falar não, você sabe o que eu gosto, qualquer coisa. E doce, que doce que você gosta? Cada dia chegava com doce diferente, chocolate, caixa de bombons,
Mas aquela seda, durante 3 anos, o Jackson foi o melhor homem do mundo. O recomeço durou 3 anos. 3 anos, foi maravilha. Depois desses 3 anos, o Jackson começou a ficar esquisito, sabe? Ele começou Voltou ao passado? Voltou, passa. Ele começou a chegar em casa muito tarde, telefone dele, celular, porque aí já passou a ter celular, tocar de madrugada, ele corria, ia pro banheiro atender, 2 horas da manhã, o celular tocava, ele ia atender. Até que um dia eu peguei o celular dele sem ele ver. E descobriu. E uma mulher liga pra ele, eu atendo. Aí eu descobri que ele tava namorando. E aí nós separamos de novo, mas ficamos dentro de casa. Quarto separado, cama separada. Ele num quarto, eu no outro. Eu continuei cozinhando do mesmo jeito, fazendo tudo que eu fazia. Como 2 irmãos, voltamos a viver novamente. Ele, o rancho dele, eu comprei o meu rancho. Ah, é, e detalhe, ele comprou há mais de 20 anos atrás uma terrinha lá em E a gente foi Morro Vermelho, gostou. distrito de Caeté, que é o rancho, como é que ele chama? Vale Doce. Não, o dele é o Vale Verde. rancho Vale Verde. Tá lá até hoje. Tá lá até hoje, que ficou, ele morreu, ficou aí pros meninos. E através dele e de mim, porque a gente ficava cercando os donos das terras. E eles venderam para vocês. Vocês têm um rancho Doce, a 5 terrenos depois do dele. E aí a gente ficou dentro de casa morando igual 2 irmãos, mas eu respeitava ele, sempre tratei ele com muito carinho, porque era pai dos meus filhos, vô dos meus netos. Eu fazia o almoço, fazia janta, lavava roupa, conversava, trocava ideia, ria, brincava. Até que um dia ele chegou em casa passando muito mal. Não quis me falar o que ele tinha, mas eu segui ele até o quarto. Depois desses 3 anos? Isso foi em 2019, né, mãe? Foi. Não, depois dos 3 anos, nós começamos a ficar assim. Mais distante. Como 2 namoradas. Como 2 irmãos. Só morando na mesma casa. Só morando na mesma casa, vivendo como 2 irmãos, porque eu descobri. Lembra o tempo que vocês ficaram assim? Olha, ele ficou 5 anos. Nós assim, vivendo igual irmão? 2 irmãos. Ele ficou 8 anos lá em casa. Os 3 primeiros anos foi maravilha. Os 5 anos, 2 irmãos. Começou a ficar Entendi. envolvido Com outras pessoas. Chegou passando mal, eu mexi com ele, não me deu ideia. Eu falei, alguma coisa tem. Fui atrás. Quando eu cheguei, eu percebi que ele estava com sintoma de infarto. Porque eu trabalhei numa empresa de vacina humana no Eldorado, que eu esqueci de citar, a imunológica. Sim, lá eu fui cozinheira, eu fui cozinheira na imunológica. Eu cozinhava para 30 pessoas lá. Eles gostavam da minha comida. E um motorista da imunológica teve infarto e ele chegou lá passando esse sintoma. E eles falaram, você está com infarto, vão para o médico, botaram ele na ambulância e levaram ele para o hospital. Eu sou Humberto. Aí o hospital liberou, porque ele ficou bom, foi para casa, teve outro infarto em casa e morreu dormindo. Oh, que dó. Alguns dias depois, sou Humberto. O Jackson morreu nessa mesma noite, né? E o Jackson, na noite que ele chegou passando mal, na madrugada, ele chegou tipo 9h30 da noite, chamou o SAMU, levaram ele para a antiga UPA Norte, que era no 1º de maio, agora é na Via 240. Chegou lá, passarinho que lindo. Chegou lá, deixaram ele de 10 horas da noite até 2 horas da manhã, tendo um infarto atrás do outro, sem nenhuma assistência. E os meninos gritando, socorro, acorde, meu pai tá morrendo, acorde, acorde. Até que os médicos saíram de lá vestindo jaleco, cochilando, abrindo o olho, porque eles estavam dormindo. Aqui não tem recurso, tem que ir para o hospital. Quando chegou no hospital, Risoleta Neves, ele durou 20 minutos. Todo o sintoma dele é de infarto, sudorese, sentindo dor do lado esquerdo, sentindo dormência. Foi um infarto fulminante quase? Não foi fulminante, que ele durou umas 4 horas, durou. O irmão dele em Garapé. Na UPA Norte, lá do 1º de maio. Demorou, né? Mas talvez ele já estava tendo sintomas e não procurou o médico. Beijo de manhã, antes que estava passando mal, e falou para o menino do Secolão vizinho do lado, que era o Renato Mazarriza, que um amigo dele estava com esse sintoma. Não falou que era ele, não, falou que era um amigo. Um amigo. E nisso ele ia ficar noivo, né, mãe? Diz que ele ia ficar noivo. Não, no dia do enterro dele apareceu uma moça chorando lá, Juliana, na cabeceira do caixão. Nós somos namorados, ia ficar noivo agora em maio, ele morreu. Dia do aniversário dele, disse que ia ficar noivo. Disse que ia ficar noivo no aniversário dele dia 11 e a casa em julho. Eu já tinha nos convidado para a festa do noivado. Gente, pra gente encerrar então, queria que a senhora falasse alguma coisa. Quantos netos? Gente, mensagem final que a senhora quiser. Tudo isso eu me considero a mulher mais feliz desse mundo, porque eu tenho um Deus maravilhoso que me sustentou esse tempo todo e me deu 5 filhos maravilhosos, 7 netos, assim, bênção do Senhor. Inclusive uma netinha de 9 anos autista, que me dá um certo trabalho, mas ela é muito amor envolvido. A minha família é uma família que eu não tenho que queixar, porque meus filhos são todos trabalhadores, todos honestos, todos cristãos, todos bons filhos, amorosos, carinhosos.
Eu só tenho que agradecer. Gratidão, gratidão. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por mim, porque o Senhor tem me sustentado até o dia de hoje e até esse momento agora. É isso, gente. Obrigado pela entrevista, Obrigada. foi boa, né? Espero que inspire pessoas, não desanimar Sim. e sempre persistir. Porque nessa luta, nessa vida não sabemos o que vamos passar. Sim. Teremos lutas, né? Muita luta. E a gente tem que perseverar, sempre Mas com Deus. Deus Com dá Deus, força, a né? gente tem Deus, Ele está no controle de tudo. A gente tem Deus, a gente supera tudo, Verdade. vence. E vou te falar, eu me sinto hoje uma mulher muito mais forte que quando eu tinha 20, 30 anos de idade. Porque a vida me ensinou Sim. muita coisa boa. E sem contar também que a gente está aqui num lugar maravilhoso, né? Lindo um lugar. Para falar sobre histórias, né? E hoje ela veio Pessoas. mais uma vez visitar o meu Renato. pai, que semana retrasada ela ficou cuidando dele aí, final de semana para minha tia viajar. Eu fiquei uns 3 dias com o Renato. É, ela tem muito carinho por ele. Tem, muito ela carinho. sabe que tudo que passou foi por causa da doença. Não foi né? maldade dele, Não foi foi maldade. doença mesmo. E Que é uma doença muito séria, gente. é uma doença Quem triste, tem, terrível. Quem tem na família uma pessoa com problema, seja qual for, mas esquizofrenia não é, É fácil pesado. não, Não. é pesado. É pesado. Aí, Mas Deus deu vitória. Obrigado a todos. obrigada. Beijo.